Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. O meu convidado de hoje é Guilherme Braz, que é doutor em agronomia, pesquisador agronômico em manejo de plantas daninhas no Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa prosa será cuidados na dessecação na pré-semeadura da soja. Guilherme Braz, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Ô, Divino, os ouvintes, é um prazer estar aqui batendo papo. E aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Ainda mais agora chegando próximo do início de uma nova safra, né? A gente fica ansioso, mas ao mesmo tempo esperançoso para que tenhamos êxito, né? Que corra tudo bem. Então é um prazer muito grande estar aqui falando desse tema importante, né? Mas é uma ansiedade boa, não é, Guilherme? Não, sem sombra de dúvida, né? É aquela ver eu iniciar novos sonhos, novas vontades, novas apostas, né? E aí quando a gente pega o trabalho do agricultor, né? Eu trabalho como pesquisador, não sou agricultor, mas assim, de ter a fé que aquela semente ela pode impactar a vida do produtor, de toda a sua família, daqueles que trabalham juntos e de todo mundo, né? A cidade que nós estamos aqui e a região como um todo, ela é tipicamente agrícola, então é muito bonito ver essa fé, né? Mesmo em cenários que vem bastante adversidade. Então, assim, sim, com certeza é uma ansiedade boa, né? De ver as coisas acontecer, de ver os sonhos evoluindo aí. Guilherme, esse é um momento, assim, bem... Nós já estamos hoje, é dia 19, o vazio sanitário acaba dia 24, teoricamente, a partir do dia 25, né? Já se pode plantar. Esse momento pré-plantio, ele é um momento extremamente importante, né? Não, sem sombra de dúvida, né, Divino? É nesse momento, né, que a gente prepara, eu vou usar um termo, né, a cama, para que a gente possa ter êxito aí no estabelecimento da soja, né, a principal cultura aqui da região. E se a gente não toma os devidos cuidados aí, a gente já começa num cenário de dificuldade, onde para tentar reverter depois fica mais complicado. Então é nessa fase agora, né? E alguns estados já acabou o vazio sanitário. Aqui para Goiás, dentro aí dos próximos dias, a gente vai estar oficialmente liberado o plantio da soja. E é agora que a gente tem que ter total cuidado, né? Sim, na verdade, muitas das dessecações já estão sendo feitas, outros ainda estão fazendo aí ao decorrer dessas semanas, mas de ser muito assertivo, né? Para que eu possa plantar no limpo. Porque se eu plantar no limpo, a chance de eu conseguir colher no limpo, ela aumenta exponencialmente. Explica assim, bem rapidamente, bem didaticamente, para aquele ouvinte nosso que não está muito familiarizado com a situação, o que é a dessecação? Bom, a dessecação, o que acontece, né? Naturalmente, áreas que ficam sem nenhum cultivo durante a safra, ou mesmo aquelas que têm um cultivo, então durante esse período de entre-safra, né? Após a colheita das culturas de safrinha ou aquelas áreas que ficam pousio, é comum ocorrer a emergência de plantas daninhas, né? Afinal de contas, o nosso solo, por mais que a gente tente manejar, ele sempre tem a presença dessas espécies, são espécies indesejáveis. E aí, nesse momento, que é a dessecação pré-semeadura, o que a gente faz? A gente faz toda a eliminação dessas plantas indesejáveis, ou seja, se o meu propósito é produzir soja, eu não posso ter outra planta ali na área. E aí essa dessecação, geralmente a gente trabalha, né, com a aplicação de herbicidas, onde a gente tenta eliminar tudo para fazer o plantio da soja no limpo. Qual é a importância de fazer essa dessecação bem feita? Bom, a principal importância é que o que acontece? Tem trabalhos de pesquisa que já tem demonstrado aí que se eu erro nessa dessecação, né, se eu faço ela de uma forma não tão exitosa, às vezes não trabalho com doses, produtos ou a tecnologia de aplicação correta, e sobra planta daninha durante a emergência da soja, essa convivência inicial, a mato-competição inicial, pode reduzir até 30% da produtividade. Ou seja, a soja que vai ficar 100 dias, 100 e poucos dias no campo, às vezes eu estou perdendo 30% do que eu poderia produzir durante as primeiras semanas.
Então, primeiro propósito, né, e por que a gente tem que fazer essa dessecação bem feita, é para eliminar essa mato-competição inicial. Né? Na verdade, esse é o principal propósito. Aí tem outros aspectos de facilitar o manejo em pós-emergência, uma vez que após a emergência da soja, a gente começa a ter uma menor quantidade de herbicidas que podem ser usados, para eliminação também de plantas voluntárias, como de milho, para diminuir, por exemplo, a problemática da cigarrinha, né? Então, quanto mais eu tenho essas plantas voluntárias, elas atuam, né? E as plantas daninhas também, como hospedeiras de pragas e doenças. Então, aí isso daí acaba atuando como uma ponte verde e me trazendo prejuízos, né? Então, tem uma série de aspectos, mas sem sombra de dúvida, o principal é o quê? É essa competição inicial. Se eu não desseco bem, se eu erro, eu já começo perdendo, e quando eu falo perdendo, é em produção mesmo, tendo reflexo direto no aspecto financeiro do produtor. Guilherme, eu gostaria que você fizesse um checklist, né? Uma listinha aí de quais são os cuidados que devem ser tomados. Não, perfeito. Bom, eu vou tentar fazer um checklist, assim, tentando elencar, talvez não em ordem, né, mas os principais pontos, né, porque são vários. Mas aquele profissional, né, já vai ter uma noção. O primeiro ponto importante e é fundamental eu não posso padronizar, calendarizar um esquema de dessecação. Então, cada talhão vai ter uma composição de plantas daninhas diferente, uma flora infestante, e naturalmente o que eu tenho que fazer como técnico, como produtor? É ir lá no meu talhão e olhar de perto quais as espécies que tem, qual é o estágio que essas espécies que tem, e aí com base nisso e com base numa análise, tentar traçar qual que é a minha estratégia. Será que eu consigo fazer uma única aplicação e resolver o problema? Ou não, o talhão está muito infestado, tem que fazer às vezes aplicações sequenciais. Qual o herbicida? Eu vou definir o herbicida ou os herbicidas, hoje muitas áreas a gente sempre trabalha com misturas, em função das espécies. Então, se eu tenho espécies folhas largas, eu vou trabalhar com um nicho específico de produtos. Se eu tenho espécies folhas estreitas, eu vou com outro. Né? Então, essa composição. Questão de dose também é definido em função do estágio. Se eu tenho plantas maiores, bem perenizadas, né, elas vão me oferecer mais dificuldade e eu tenho que trabalhar com doses maiores, mas lógico, sempre respeitando a bula de cada produto. Muito importante também trabalhar com tecnologia de aplicação. Então, na dessecação, nós precisamos fazer o quê? Trabalhar com taxas de aplicação, que popularmente o pessoal trabalha como o nome de vazão, maior. Então, eu não posso, às vezes, querer diminuir muito a quantidade de água que eu vou usar para aplicar o meu produto, porque se for um produto de contato, eu acabo tendo aí uma menor eficácia, uma menor deposição. Lembrar também dos adjuvantes, são muito importantes aí na questão da eficácia do herbicida. Antigamente tinha um cenário de que quem controla a planta daninha é o herbicida. Sim, isso é verdade. Mas o adjuvante, quando bem posicionado, ele pode trazer um acréscimo no controle, uma melhora na performance. E um outro ponto importante é tomar cuidado com os ajustes de doses e quando que eu vou plantar a soja. Por quê? A depender do produto que eu vou usar na dessecação, ele deixa o residual no solo, então eu tenho que ajustar. Se for um produto que tem um comportamento de deixar um residual no solo, às vezes eu não posso fazer o quê? Plantar e aplicar, aplicar e plantar de imediato. Eu tenho que esperar um intervalo de 7 dias, 20 dias, a depender do produto. Mas o que é importante, né? Na nossa região, nós temos aí muita informação, bastante gente boa, né? Então a gente, com o produtor, com a devida buscar assistência técnica, ele consegue se resguardar tudo, e o próprio produtor hoje ele já tem uma noção muito boa desses cuidados que eu comentei. Você falou aí intervalo de 7 dias, de 20 dias. Existe um intervalo assim, mais ou menos padrão ou não? Porque quando você falou de 7 para 20, quer dizer, um range muito grande, né? Isso. Na verdade, Divino, o que acontece? Vai depender do produto. Por exemplo, a gente tem produtos à base de uma molécula específica que chama triclopir. Excelente produto, controla muito bem bulbo, uma série de espécies. Só que ele é um produto que, a depender da dose de textura, você vai ter que esperar um intervalo aproximado de 20 dias. Isso está na bula e a gente, da parte técnica, acaba tendo uma noção. Nós temos outros produtos, por exemplo, como Diquat,
né, que é um produto que também é posicionado na dessecação, que você pode plantar e aplicar no mesmo dia, né? Então, esse posicionamento, esse intervalo vai ser de acordo com o produto. Geralmente, as empresas já têm aí uma noção bem clara, né, sobre qual que é esse intervalo. Aí, lógico, que talvez venha aquela pergunta, então eu vou trabalhar com diquat só, porque ele não me deixa residuar no solo. Só que o que é o problema? É que o diquat é um produto bom, é um produto de contato, e aí, então, dependendo da espécie, às vezes ele não vai ser tão efetivo, igual é o triclovir. Então, aí esse ajuste, esse posicionamento, ele é caso a caso, né, em função da espécie e da área do produtor. Guilherme, acontece, por exemplo, do produtor fazer a aplicação do produto, aí de repente, amanhã ou depois da manhã, chove. E às vezes ele não estava nem esperando aquela chuva, foi assim, de repente veio e tal. Isso de alguma maneira atrapalha o trabalho que foi feito ou não? Não, bacana, Divino. O que acontece? Antigamente, nós tínhamos né, a indústria química, né, de produtos fitossanitários, o que ela fazia? Primeiro, ela tentava achar o herbicida. E talvez trabalhava-se muito pouco na questão de melhorias de molécula, do perfil das propriedades físico-químicas. O que hoje as empresas têm feito e têm tido bastante êxito? Eles estão trabalhando em formulações mais modernas que diminuem o período, que até então não tem um termo aportuguesado, então a gente usa o tal do rainfastness, né? O que seria? Para diminuir essa questão da exposição à chuva. Então, antigamente tinha produto que você precisava lá de 7 horas, 8 horas sem a ocorrência de chuva. Agora, imagina o tanto que é arriscado para o produtor. Às vezes, pega aqui em Rio Verde, tem época do ano que amanhece lá 8 horas da manhã, já está 35 graus, só que passa 2 horas, cai usar o termo popular, um toró d'água, né? E aí é arriscado. Então, o que as empresas estão tentando fazer? Buscando produtos que tenham o quê? Que tem uma maior absorção e translocação, e aí, consequentemente, você diminui o efeito dessa chuva posterior. Então, hoje, assim, se a gente pegar os produtos, ainda tem alguns que a gente tem que tomar cuidado, mas seria por horas, não por dias. Então, assim, se você aplicou dentro de poucas horas, não teve chuva, você garantiu a absorção, aí depois não teria problema. Mas tudo isso é o quê? Fruto de pesquisa, né, dentro das empresas. E é uma preocupação que ela sempre ocorreu, mas que a gente começou a ter mais avanços nos últimos anos, assim, tendo moléculas melhores, né? Produtos comerciais melhores. Outra coisa, choveu de manhã, o tempinho que eu vou ter para aplicar é à tarde. Como é que faz? Então, pode? Aí vai depender do produto, né? O que é um ponto importante? Também. Por exemplo, choveu, se depois passou um tempo, secou, não ficou aquele orvalho, aquela presença de bastante umidade nas folhas, porque o que é o problema de ter muita umidade? É que se você aplica o produto e ela está úmida, o que vai acontecer? A gota com o produto cai, e isso daí vai ter o problema do escorrimento, ou seja, aí o produto não vai ter talvez o tempo necessário para ser absorvido. Agora, aconteceu do cenário, você aplicou, choveu, esse orvalho foi embora, aí só conseguiu à tarde, aí tem que olhar caso a caso. Por exemplo, tem produtos que você pode aplicar no final do dia que não vai ter redução de eficácia. Por exemplo, o diquat é um exemplo desse. Na verdade, o diquat, se você conseguir aplicar no final da tarde e tiver a certeza que não vai chover, ele fica até melhor do que talvez uma aplicação diurna, tá certo? Já outros produtos como o glufosinato, se você aplicar ele no final da tarde, é um produto que tem uma dependência muito grande de luz para ter eficácia. Então, você acaba tendo uma redução na eficácia desse produto. Então, vai ter que olhar bem qual o produto que se tem, né, para conseguir fazer essa compilação. Pois me explica de novo, que eu quero entender direito esse negócio. Como é que, suponhamos que eu fosse produtor rural, como é que eu ia fazer a escolha, né, desse produto, do tipo de produto? Porque parece que é tanta coisa, tanta opção que tem no mercado. Não, o que acontece, né? Assim, se a gente for pegar hoje, dentro do portfólio das diferentes empresas que trabalham com herbicidas, então a gente tem uma variedade muito grande de produto, tanto de formulações comerciais como também de ingredientes ativos. Se a gente for diminuir para tentar não ter um cenário tão macro, dentro dos produtos comerciais, dos princípios ativos que a gente usa nas dessecações, então o que a gente teria? Os grandes grupos, os produtos sistêmicos, e aí entraria ali glifosato, os graminicidas,
e os auxínicos, né? E aí, ocasionalmente, tem uma outra mecanismo de ação ou outro. E aí também nós temos a classe dos produtos de contato, né? Com ação de contato, que são aqueles produtos com efeito de queima maior. Que aí nós teríamos aí glufosinato e diquat como grandes grupos, e aí tem os protóxicos ali pontual, mas também são nichos específicos. O que acontece? Pensando num sistema de dessecação, é que normalmente a gente começa com a aplicação dos herbicidas sistêmicos, ou seja, são aqueles produtos que são absorvidos e translocados. Por que a gente começa com eles? Porque geralmente nessa primeira dessecação, em áreas que vai fazer 2, eu tenho plantas grandes. E aí plantas grandes, se eu for trabalhar com produtos de contato que não translocam, a eficácia vai ser muito baixa. Eu preciso do quê? De um produto que consiga redistribuir no interior da planta e aí controlar essas plantas maiores ou deixar ela no estado de supressão, que depois um produto de contato, que aí vai ter só uma ação pontual ali no local próximo da absorção, ele consiga terminar o serviço. Então, apesar de parecer complexo, né, mas esse posicionamento ele já é bem difundido, né, de sempre, quando for fazer 2 dessecações, começa com produto sistêmico, entra com de contato. Aí, lógico, dentro dessas classes, aí a gente vai ter cada nicho específico. Se eu tenho problema de amargoso, eu vou trabalhar lá com glifosato e os graminicidas. Se eu tenho problema de buva, eu vou trabalhar com glifosato e os auxínicos, né? Aí essa composição vai variar em função da planta daninha, entendeu? Que é um assunto complexo mesmo. Eu não posso facilitar minha vida, pegar tudo, misturar, jogar tudo lá num lugar só e já aplicar de uma vez, não? Pode, né? Tem vários produtos, né, que eles são sinérgicos, ou seja, você associa alguns produtos, tem uma melhoria, só que não são todos, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, não? Dependendo do que você faz, se você mistura muita coisa, a chance de dar problema, ela aumenta aí consideravelmente. Então, é por isso que é importante. Tem produto antagônico, por exemplo? Tem, com certeza. Vamos pegar um exemplo. Eu falei de buva e amargoso aí há segundos atrás. Se você tem uma área que tem a buva e o capim amargoso, que aí é um cenário bem complexo aí em termos de manejo, né? Porque são 2 espécies de difícil controle. O que talvez vire a cabeça de muitos que não têm essa informação? Então eu já sei, vou fazer um glifosato, que ele vai auxiliar nas 2, vou colocar um 2,4-D para a buva e vou colocar um graminicida para o capim amargoso. Só que quando faz essa aplicação, o que acontece? O 2,4-D, ele antagoniza a performance do graminicida. E aí qual que é o efeito final? O efeito final de controle do capim amargoso vai ser menor do que se eu usasse o produto isolado. Então, nesse cenário, não é aquele cenário de que 1 mais 1 é 2, né? É um cenário, na verdade, antagônico. Então, você vai sair no prejuízo. Então, tem que tomar cuidado com algumas misturas, sim. Né? E tem vários exemplos. Por exemplo, associar diquat, que é um produto de contato, com glifosato. O diquat, ele causa uma queima tão rápida nas plantas daninhas que ele prejudica a absorção do glifosato. E aí, prejudicando a absorção, você cai o controle também. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com essas misturas, né? Não dá para sair. Mas hoje, com assistência técnica, com perguntas corretas, daí o pessoal consegue dar um norte bacana. Ou seja, precisa de ter um doutor depende. Exatamente. Eu costumo falar, né, que nas faculdades de agronomia, o ideal era ter uma disciplina que chama Depende aplicado ao meio rural, né? Porque se a gente for olhar, tudo tem o depende, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E é até um cenário engraçado, porque às vezes a gente brinca entre os agrônomos, né? Mas é real, né? E se a gente for pensar em outras profissões, né? Na medicina, por exemplo, provavelmente o médico vai usar muito o termo depende, né? Semana passada, na quarta-feira, acho que foi dia 13, parece, foi o dia mundial do doutor depende, né? Foi o dia mundial do engenheiro agrônomo. É verdade. Ô, Guilherme, brincadeiras à parte, lógico, eu tenho um respeito danado pelo profissional da agronomia, meu Deus do céu,
falando em pré-emergente, é interessante fazer o uso de pré-emergente durante a dessecação? Pode fazer, não pode fazer? Como é que é? Não, excelente. Questão de pré-emergente hoje, só para dar um panorama geral, a gente sempre está em treinamento tudo. Se a gente for pegar no mercado de soja, Brasil está se usando aí em torno aí de 38%, 39% de pré-emergente em área total. Goiás, 24%. Então, se a gente for pegar, dado o benefício desses produtos, aí aqui eu estou falando de todas as marcas comerciais. Lógico, tem uma que a outra é melhor para uma ou outra espécie, mas assim, independente de qual produto, nós precisamos alavancar o uso de pré-emergente. Nós estamos num cenário hoje de planta daninha a nível nacional e Goiás, que se a gente não tomar os devidos cuidados, vai caminhar para uma situação bem complicada, que aí a gente vai começar a ver menores produtividades aí em função da questão de planta daninha. E aí na dessecação é um momento, né, que a gente sim pode posicionar os pré-emergentes. Lógico que eles devem ser posicionados numa segunda aplicação para as áreas que vão fazer 2 aplicações o mais próximo possível do plantio da cultura. Por quê? Porque você consegue aumentar a extensão do residual desse pré-emergente, né, durante esse estabelecimento da cultura. E também por quê? Porque se a gente for na primeira aplicação, se tiver muita planta daninha emergida, a molécula, ele fica retido ali nas plantas daninhas e aí você não tem uma eficácia. Então, o que é um cenário ideal? Faz uma primeira dessecação para áreas que estão muito infestadas. A hora que essas plantas morrerem, você entra com uma segunda aplicação próxima ao plantio. Aí, dependendo do produto, imediatamente antes ou depois do plantio, tanto faz, né, a ordem, dependendo do produto. E aí você tem um benefício muito grande do uso desses herbicidas residuais. Bom, vamos fazer o seguinte então, agora vamos esperar o pessoal plantar. Daqui um mês, mais ou menos, aí você volta pra gente conversar de novo pra saber se o pessoal fez o dever de casa direitinho, como é que tá, que praga que tá preocupando, o que tá tirando o sono do produtor, se as plantas nasceram bonitinho, tudo certinho. Podemos deixar combinado assim? Não, podemos marcar assim, Divino. Vai ser um prazer. Aí o bom é que daqui um mês, mais ou menos, o pessoal já vai estar começando a fazer os pós-emergentes, tudo. Então a gente pode até discutir um pouquinho assim, errei na dessecação, não segui as dicas, né? Aí a gente tenta ver o que dá para fazer aí, para auxiliar, mas vai ser um prazer. Já vou deixar agendado aqui. Meu amigo, obrigado, viu? E volte quando quiser. Um abraço para você. Opa. Não, beleza, Divino. Um abraço, muito obrigado aí. Um abraço a todos aí que nos escutaram, nos assistiram, né? É um prazer sempre muito grande estar podendo aqui bater um papo e divulgar um pouquinho de informação. E um excelente início de safra a todos aí nos próximos dias, né, com o início dos plantios. Amém, amém. Eu conversei com o Guilherme Braz, doutor em agronomia. O homem agora é pesquisador agronômico lá no CTC. Tá palestrando todo dia, toda hora aí, tá fazendo o maior sucesso. Aliás, lá tem um timaço de pesquisadores, né? Só tem fera lá naquele CTC. E ele é pesquisador agronômico na área de manejo de plantas daninhas. E nós falamos a respeito dos cuidados na dessecação na pré-semeadura da soja. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.